Pais amados, tudo bem? Olha, hoje eu quero falar um pouco sobre o trabalho do pastor Bruno Miranda, que está à frente do ponto de apoio na cidade de Campo Grande. Nós estamos com esse alvo de expandir o projeto, o programa de apoio, naquele molde, na forma de trabalho que nós temos feito na Bolívia, a gente poder expandir a outros lugares também. E eu acredito assim que tem dado muito certo o mecanismo de trabalho na Bolívia até hoje, e a gente poder desenvolver isso em outras nações, com certeza vai ser uma benção. Na época que eu conversei com o Bruno, o Senhor tinha dado uma revelação. Eu vou falando aqui, vou colocando vídeo, vou colocando foto para que vocês possam conhecer o trabalho do pastor Bruno Miranda em Campo Grande e possam estar orando também por ele, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar todos os meios de comunicação com ele, o WhatsApp dele, melhor, o Instagram, o Facebook, o canal, ele tem um canal também do YouTube. Vou deixar tudo aqui na descrição para que vocês possam também entrar em contato com ele e ter acesso às postagens do pastor Bruno Miranda. Mas ele entrou em contato comigo falando da orientação que Deus tinha dado para ele e contou toda a história, como Deus falou com ele de várias formas para ele sair da fronteira do Paraguai e ir à cidade de Campo Grande e iniciar um projeto ali, um trabalho evangelístico. Eu havia comentado com o Bruno uma observação que eu já tinha feito na cidade de Campo Grande, que nós não temos um número grande de evangelistas trabalhando. Existem pessoas que estão trabalhando, mas a maior parte são trabalhos esporádicos, às vezes aqueles trabalhos que começam e depois eles param, ou em datas específicas, e muitas vezes aquele trabalho para. Agora, evangelistas que trabalham constantemente, nós não tínhamos esse contato. A gente já tinha trabalhado com outros irmãos ali, até com o Fábio, que é um primo meu, a Sara também. Então a gente passou essa orientação para ele, e ele, quando chegou e começou a trabalhar, realmente ele confirmou isso aí, que são poucas as pessoas que fazem um trabalho em Campo Grande, e não somente em Campo Grande, mas na redondeza, né? Volto a dizer, tem essas pessoas, mas um número assim, para o tamanho da cidade, né, e a nível do próprio estado, assim, são poucas as pessoas que estão fazendo o evangelismo de forma constante. Bem, a gente fez o pedido do material, o Bruno recebeu o material, né? Eu conversei com o meu tio, Dr. Francisco Gameli, ele manda o material de São Paulo até a cidade de Campo Grande, e aí começou o processo. O tempo vai passando, a gente tem pouco contato, eu sempre estou em comunicação com o Bruno, e tem pouco contato com o evangelista. Então aí nós temos a pessoa que está à frente do ponto de apoio, no caso do Bruno, ele vai se ver em duas situações. A primeira, que é a mais fácil para ele, já que ele está com o material nas mãos, é começar a visitar a igreja, vai na igreja, entrega 3 caixas na igreja. Nós já trabalhamos assim, não tivemos boa experiência. Isso aí é o que a gente chama de pulverizar o material. Então, você começa a apresentar o trabalho a lideranças de igreja, e como o material é gratuito, o pessoal vai vir. Eles vêm correndo atrás do material e querem levar 5 caixas, 10 caixas, 15 caixas, né? Nós temos uma igreja muito grande, queremos levar 50 caixas. Então, se o evangelista que está administrando esse material, se ele não tem uma experiência, se alguém já não falou para ele com antecedência que aquilo dali não vai dar certo, ele acaba cedendo, achando, não, bom, estou entregando 50 caixas a um pastor e ele vai fazer o trabalho. Então o resultado que nós temos tido desse trabalho é ver muito material perdido. Material que é deixado num depósito, material que é colocado utilizado de qualquer forma, né? E simplesmente você perde material. Coloca no chão, no depósito, e aí a umidade estraga o material. Nós já tivemos vários casos, não vou nem entrar aqui no assunto, porque senão... Mas a outra forma que nós temos de trabalhar, que é a melhor forma, é a mais demorada, que você tem que haver uma construção, é o Bruno. No caso, o Bruno, como é um evangelista, ele está evangelizando e identificando novos evangelistas. Então, ao invés dele pegar aquele material e simplesmente sair lançando para todo lado, visitando igrejas, né? E aí entra um problema muito sério, que a gente tem que fazer uma triagem com
o evangelista que vai receber esse material, se ele não tem esse desejo de ser uma pessoa reconhecida no meio das igrejas, né? Porque se houvesse desejo de ser uma pessoa que desponta no meio da liderança local, ele vai começar a utilizar o material para fazer esse tipo de coisa e vai ser só um mecanismo para ele chegar no objetivo dele, né? Mas isso aqui não é o caso do Bruno. E nós começamos a orientar o Bruno. Falei, Bruno, a forma que tem é você fazer o seu trabalho, que o trabalho do Bruno é estar na rua. Então o Bruno tem um megafone, ele vai para a rua, ele está quase todos os dias nas ruas pregando a palavra de Deus. E a melhor forma de você encontrar bons evangelistas, não apenas encontrar bons evangelistas, mas de levantar bons evangelistas, é você fazendo o trabalho. Essa forma ela é mais lenta, é mais demorada, tá? Em determinados lugares, dependendo aí da barreira, né, de referência que essas pessoas têm, a igreja local tem, porque tem igreja, a gente já tem comentado com isso, que tem igreja, tem regiões que as pessoas têm há muito tempo, não tem referência nenhuma de evangelismo. Então se você faz um trabalho desse aí, você não ativa novas pessoas com rapidez, tá? As pessoas vão pegando devagar. Agora, se já houve um período passado de referência, é muito mais fácil. Você começa a fazer o trabalho de rua e daqui a pouco você começa a ver gente se levantando e fazendo aquele trabalho também. Então, isso dentro da Bolívia a gente já tem visto isso, em outras regiões também, né? E eu falei pro Bruno, Bruno, eu acredito, eu não lembro aqui dessa região, que é uma região que... Eu tô falando assim, a gente conversando, eu tô sempre conversando com o Bruno, seja por WhatsApp, quando eu vou a Campo Grande, pessoalmente, a gente conversa com o pastor Bruno. Eu falo, olha, você vai fazer esse trabalho aqui e é uma coisa que vai demorar um pouco, é romper pedra, mas eu acredito assim que com o tempo você vai começar a ter bons trabalhos. E é isso que o Bruno está colhendo agora. O trabalho de rua, de pregação de rua, é um trabalho que Deus colocou na mão dele, foi uma das coisas que Deus falou muito forte com ele, para ele ir para Campo Grande, e não somente em Campo Grande, mas no estado inteiro, trabalhar dessa forma. É uma tristeza eu ter que dizer isso, mas é uma verdade. São poucas as pessoas que saem para evangelizar, para ir em hospitais, sabe? Aquelas pessoas que existem já os contatos, que já recebem o material, mas assim, a nível de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a nível de Mato Grosso do Sul, são poucos os que trabalham. O Bruno tem no coração também o desejo de atender o sul do Brasil, e ele esteve no sul do Brasil, acho que foi uma cidade no sul do Brasil, ele já teve vários lugares, e ele tem falado sobre isso, sobre a questão de não encontrar quase ninguém trabalhando nessa região. São regiões bastante assim, dependendo da cidade, bastante difíceis, tem poucas pessoas que fazem o trabalho de forma constante, tá? Então assim, são uma série de barreiras, praticamente um trabalho dia, o que a gente faz uma análise e o que a gente tem conversado com o Bruno é um trabalho de romper barreiras, né? Uma coisa que me deixa feliz é o próprio trabalho evangelístico que o Bruno faz, né? Ele faz um trabalho de rua, ele está sempre evangelizando na rua. Isso ajuda em muito, porque não é uma coisa não é algo que ele está fazendo para distribuir o folheto. É um trabalho que ele já faz. Isso ajuda demais, né? Para esse tipo de terreno de trabalho. E praticamente é isso. Ele está evangelizando. Com isso ele ativa grupos de igreja, ativa evangelismo, o pessoal começa a evangelizar, e aí quando o povo começa a evangelizar, que entra em contato com ele, ele começa a munir essas pessoas com os materiais, né? Então é isso aí, peço que você esteja orando aí por mais esse ponto de apoio. A gente está sempre, volto a dizer, a gente está sempre em comunicação, né, com o trabalho que o Bruno está fazendo, e orando ao Senhor, para que haja um mover de Deus, né? O Bruno tem trabalhado também bastante com as redes sociais, a gente tem procurado também dar uma certa orientação daquilo que a gente conhece, passar para ele, porque as redes sociais isso ajuda muito na questão de você alcançar novas pessoas e transmitir a visão também, não é apenas mostrar que você tem um material ali, né, que as pessoas ficam vendo por foto, por vídeo, que você tem folheto ali para poder dar para os outros, mas é também de gerar uma influência, de ativar pessoas para aquele determinado trabalho. Isso é um trabalho que o Bruno Miranda também está fazendo. Então, amado, é uma série de ações que são tomadas para poder ativar o serviço evangelístico
E eu vou terminar aqui falando algo de uma palavra, uma profecia, um irmão que veio e Deus usou. Se não me engano, quando o Bruno ele conversou, ele comentou isso comigo, eu vou tomar aqui a liberdade de comentar isso aqui, de falar isso aqui. O Bruno, quando chegou em Campo Grande, ele foi visitar uma igreja que ninguém conhecia ele e Deus usou uma irmã que estava dando uma palavra naquele dia. E a irmã chegou para ele e falou para ele que Deus estava levando ele naquele lugar como um vale de ossos secos e que Deus ia usar ele para ele começar a profetizar naquele lugar, para levantar um exército para a obra do Senhor. E esse vale, e na hora, quem que não reconheceu o que é esse vale de ossos secos? É isso aí. Nós temos um lugar como outro no Brasil que tem muitas igrejas, as pessoas, muitos escândalos, tá? Eu falo isso aqui também. Escândalos em várias igrejas e problemas e etc. E querendo ou não, isso tem um reflexo muito grande para a frieza espiritual das pessoas. E você tem também muitas igrejas e poucas pessoas trabalhando. A realidade é essa, né? Mas eu peço a você, eu vou terminar aqui meu vídeo, eu peço a você, olhe pelo trabalho do Bruno, tá? Interceda pelo trabalho que ele está fazendo. Não está sendo fácil, ele está à frente de um ponto de apoio, né? E o que nós não queremos é pulverizar o material, né? Sempre comento com todo mundo que tem um trabalho com a gente, não pulverize o material, porque nós não vamos ter um bom resultado lá na ponta, tá? Trabalhe com evangelistas que estão trabalhando de forma constante, né? Então, isso aqui é algo que eu não canso de repetir, porque infelizmente se a gente fizer dessa forma, pulverizando material assim, o material sai muito rápido, termina muito rápido, mas a gente não tem um bom resultado em termos de evangelismo, tá bom? Ore pelo trabalho do Bruno, esteja orando pelo programa de apoio evangelístico e aqui a gente continua fazendo a obra, desenvolvendo o trabalho, dando a expansão aí, o trabalho evangelístico na América Latina. Forte abraço, Deus abençoe. Que aqui é eterno, a tua vida aqui é só passagem. A Bíblia chega a dizer que a vida do homem é como vapor sobre a terra, aparece e logo se vai. A eternidade, o Senhor tem preparado para você a eternidade, mas você precisa se arrepender do teu pecado e aceitar a Jesus como teu Salvador.